Bom dia, com muita alegria, com muito amor. Nós estamos iniciando agora o nosso programa na Rádio Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos e nós estamos aqui sempre às terças-feiras. Gravem esse horário às 8 da manhã em ponto. Com você, querido amigo ouvinte, para quem já me acompanha há tantos anos, muito bom dia. Graças a Deus estamos aqui juntos, unidos, para iniciar mais um programa, bater um papo com você, ouvinte mundial. Eu sou médica, sou homeopata, pratico a medicina chinesa e hoje eu estava muito pensativa. Eu quero comentar com vocês, fazer uma reflexão espiritual com vocês agora no início do programa. Todos os dias, já tem 2 anos que eu leio a meditação diária de Aparecida. Existe um livrinho, um caderninho de meditação diária do ano litúrgico. Nesse ano de 2025, né? É lá do Santuário de Aparecida do Norte. Então, mesmo que você não vá até lá, dá para comprar no site do santuário, pela internet, esse caderninho de meditação diária. E é interessante porque você tem desde o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. E hoje, todos os dias, né? Todos os dias eu acordo muito cedo para orar. Eu não saio de casa sem orar. Ah, mas eu também oro, doutora, eu rezo uma Ave Maria, eu rezo um Pai Nosso e peço que me proteja o dia. Mas é só isso que você faz? Só isso que você faz? Você reza um Pai Nosso, você reza uma Ave Maria, você pede para te proteger, para proteger a sua família, mas sei lá, você não acha que isso é muito pouco, não? Orar para a gente e orar para a família é fácil, né? Mas você está orando para o mundo, você está orando para a guerra acabar, você está se preocupando com, mas doutora, mas a guerra é tão longe, a energia negativa, se eu penso nisso eu fico mal. Então, por isso mesmo que a gente tem que orar. E aí, a surpresa hoje, dia 10, né? Nós estamos hoje no dia 10 de junho de 2025, e eu vou ler o trecho do livrinho. Nós estamos na 10ª semana do tempo comum. Então, você que é cristão, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é anglicano, se você é espírita, se você é um cristão, você pode escutar essa mensagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 13 a 16. Então Jesus se dirigiu à multidão dizendo: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se salgará? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída no alto do monte não pode ficar escondida. E também não se acende uma luz para pô-la debaixo de um móvel. Pelo contrário, é posta no candeeiro, de modo que brilhe para todos os que estão na casa. Assim deve brilhar vossa luz diante dos outros, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, a reflexão, Jesus ele tem uma grande consideração conosco, porque ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, na verdade, Jesus tem grandes projetos, Deus tem grandes projetos para todos nós. Ele quer transformar a nossa vida interior, ele quer nos ensinar a verdadeira sabedoria, mas se você acorda e não reflete sobre a própria vida, sobre o fato de você ter acordado, estar vivo, a sua missão hoje no dia é só pedir proteção, por que nós não pedimos o sal da terra?
Porque nós não pedimos a luz para nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá sabedoria, nos dá força para fazermos diferença nesse dia. Na tua comunidade, no teu trabalho, na sua família, com o seu vizinho, no supermercado, na padaria, na condução que você pega, no seu carro. Então, Ele quer nos ver realizados em seu amor. Ele confia que seremos como uma cidade situada no alto da montanha para todos nos verem e admirarem. Então, eu pensando no carro vindo para cá, meu Deus do céu, né? Eu tenho um instrumento há 28 anos aqui no rádio. Quantas pessoas ligam o rádio e já me conhecem, né? Será que a gente só pode falar só de medicina? Tudo bem, o meu papel aqui é falar da medicina, falar da esperança, da medicina natural, tudo isso é verdade. Mas a medicina de Deus, a medicina espiritual também é uma verdade, e muito maior do que a outra. Então, que eu seja hoje um instrumento para você que está me escutando, um instrumento de fé, de esperança, porque o cristão autêntico é como essa cidade, e Jesus, ele encarrega a todos os seus discípulos e a nós também, discípulos cristãos, de serem o sal da terra, o fermento da terra, para conseguirmos influenciar, tocar o coração das pessoas e transformar as pessoas. Porque só a fé nos transforma e só a fé em Deus nos salva. Quando você tem uma pessoa em situação de rua, uma pessoa na Cracolândia, um prisioneiro dentro do presídio, todas as pessoas que se salvam dessas situações muito negativas, muito ruins, são as pessoas que escutaram a palavra de Deus. Só Deus tira uma pessoa da Cracolândia. Eu já vi vídeos da pessoa saindo com a Bíblia na mão da Cracolândia. Os que se recuperam e dão depoimento dizem que escutaram a palavra. Porque Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é a única esperança. Então, como que nós vamos levantar de manhã, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou nem fazer isso, minimamente, e querer que nos protejam? Você também tem que contribuir. Você também tem que orar. Você, todos os dias, orar. Ah, mas eu acordo em cima da hora, não dá tempo. Acorda mais cedo, vai dormir mais cedo. Você que fica na internet vendo coisas inúteis, que não acrescentam em nada, que o casal XY se separa, a briguinha de não sei quem. Para que isso? Essa briga, essa devastação dessa política. Para que isso? Não é melhor desligar a televisão à noite, fazer uma oração, pedir a Jesus que ilumine, que faça luz à sua razão, e acorda mais cedo, acorda 1 hora mais cedo, vai orar. Vai rezar o terço. Você tem hoje milhares de seguidores, mais de 700 mil pessoas na quaresma acordavam às 4 horas da manhã para orar o terço com o Frei Gilson, para orar muitas vezes o rosário inteiro, que são 4 terços, das 4 às 6 da manhã. Que você não reze o rosário todo, que você talvez não tenha 2 horas disponíveis, mas pelo menos um terço, 30 minutos, 28 minutos. Isso sim. E assim, à medida que você vai orando e vai orando, as coisas vão se transformando na sua vida. Todos os obstáculos e incríveis milagres acontecem. Quantas graças você tem quando você ora? Mas tem que orar de verdade, com fé. Não é só para cumprir papel e ficar repetindo Ave Marias. É rezar e a cada 10 Ave Marias entender o processo dos mistérios. Em cada estação de todos os mistérios de Jesus. Viver o que ele viveu. O que é o rosário todo? É reviver desde o nascimento de Jesus,
o batismo de Jesus pelo Espírito Santo, a missão dele, os milagres dele, depois a morte, a ressurreição, até chegar a luz à nossa vida. Então, Jesus, ele encarrega os seus discípulos de serem o sal e o fermento para a transformação das pessoas, não por suas próprias qualidades, porque quem somos nós? Que qualidades nós temos? Por melhor que nós sejamos, qual é a minha qualidade? A minha qualidade é Deus que me dá a qualidade. Mas, unidos a Ele, nós temos que participar dessa missão e desse poder que Ele nos dá através da oração. Então, é através da oração que você nutre, não o seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual. Não a sua conta bancária. Porque as pessoas estão muito presas no material, seja na comida, seja no dinheiro, seja na riqueza. Essa riqueza vai para onde o dia que você morrer? Qual é a riqueza que você tem que estimular na sua vida? A sua riqueza, o seu desenvolvimento espiritual. Então, hoje eu vejo no consultório, eu pergunto na ficha do consultório qual é a sua religião. E muita gente fica incomodado com essa pergunta. E muitos não querem responder para a secretária que está preenchendo a ficha. Ah, põe aí que eu não tenho, ou põe aí Deus, ou põe aí nada, ou põe aí que eu sou católica. Só para dizer alguma coisa. Você é realmente católico? Você é realmente espírita? Você é realmente evangélico? Quem é você na sua fé? E por que muitos hoje chegam e falam, doutora, eu deixo os meus filhos livres. Quando eles crescerem, eles escolhem a religião. Uai, eu falo assim, mas me escuta um pouquinho. Você ensina o seu filho a escovar dente? Ah, ensino. Você ensina o seu filho que ele tem que tomar banho todo dia? Ensino. Você ensina o seu filho a guardar os brinquedos? Você ensina o seu filho a ir para a escola, porque ele tem que aprender, se alfabetizar? Por que você ensina tudo isso e não deixa o seu filho ser batizado? Não deixa o seu filho fazer a primeira comunhão? Não ensina que existe um Deus maior e que Ele é que manda e que Ele comanda a nossa vida? Por que você acha que ele, quando crescer, vai escolher o que ele quiser, se ele não foi educado desde pequeno que existe um Deus maior, que é o motivo de toda essa existência? E que todos nós temos um dever na vida, que é levar luz ao próximo, a amar o próximo como a nós mesmos, a não matar, a não roubar. Então, eu acho que uma criança hoje, as crianças estão muito perdidas. Os pais não têm mais Deus, não têm mais Jesus no coração e por isso nem sabem estimular isso nas crianças. Não ensinam as crianças a ter uma religião. Não quer ser católico? Não tem problema. Vai ser evangélico, vai ser espírita, vai ser umbandista, mas existe Deus em todas elas. E as nossas crianças precisam entender que algo maior rege a nossa vida. Então, nós nós estamos unidos a Ele e não temos qualidade nenhuma. Nós temos que aprender a desenvolver as nossas qualidades com o exemplo dele, participando de uma missão e desenvolvendo o nosso poder. Você não precisa ser letrado, você não precisa estudar faculdade nenhuma. Aliás, quantos dos discípulos de Jesus tinham faculdade, tinham educação, sabiam ler e escrever? Aliás, não precisa, para você ter fé, você não precisa ser letrado. Quantas pessoas de fé infinitamente grandes são analfabetas, mas oram todos os dias com o coração, não como um papagaio repetindo Ave Maria. Então, transformar as pessoas não pela imposição de uma doutrina, nem pelos truques da propaganda, mas pela presença, pelo nosso exemplo, mostrando como é bom nós vivermos com Ele, nós vivemos com os ensinamentos de Jesus,
O que disse Jesus aos discípulos estava dizendo também para nós até agora. Por que que nada do que Jesus disse está fora de moda até hoje, depois de mais de 2000 anos? Que incrível, né? É o único livro que não fica fora de moda. Porque se você for dissecar é ler e reler o Evangelho até entender a mensagem. E aí vem o livro do Yogananda, a Segunda Vinda do Cristo, o Cristo Interior, que é um livro belíssimo de 3 volumes, onde ele pega cada parte do Novo Testamento e traduz para nós aquelas parábolas, o que Jesus queria dizer, do ponto de vista atual, né? Do ponto de vista... Eu acho esse livro apaixonante, né? É de Yogananda, que foi um guru que trouxe o hinduísmo para o Ocidente, né? Isso no começo do século XX, ele já faleceu nos anos 40, mas deixou muita literatura interessante, né? E Deus é um só. O mesmo Deus do hinduísmo é o mesmo Deus do judaísmo, é o mesmo Deus do catolicismo, do cristianismo, é o mesmo Deus. Então, hoje, nós temos que pensar na realidade, né, que nos cerca. E qual a resposta que Deus tem para nós hoje? Qual a pergunta que Ele tem para você hoje? O que você quer hoje? Você só quer pedir, pedir, pedir? E Deus Ele nos ensina a orar pelo outro, não só por nós mesmos. E orar de verdade com o nosso coração. E essa graça divina de receber Deus, receber Jesus diariamente numa oração profunda, isso é transformador na vida de qualquer pessoa, por pior que ela esteja passando. Então, para de reclamar, levanta a cabeça, para de dizer que você está com dor, que você acorda mal, que você dorme mal. O que você está fazendo de fato? Onde está a sua cura? Está com Deus. Não está na mão do médico, não está na mão da família. Para de reclamar que você está sozinha, que a família não liga para você. Você nunca está sozinho. Nós não estamos sozinhos nunca. Nós estamos com Deus. E Deus quer o nosso melhor. Mas nós estamos fazendo a nossa parte ou só estamos reclamando? Você está de fato fazendo a oração, pedindo e agradecendo? E aí eu já falei para vocês em outra ocasião, e é o método que eu uso, né, diariamente. Eu acho assim, durante muitos anos aqui no rádio, eu trouxe muita coisa para vocês me acompanham nesses 28 anos, mas agora eu acho que chegou um momento pessoal da minha vida onde a transformação espiritual está muito intensa. E eu acho que eu tenho que compartilhar com vocês, são meus amigos que me apoiam há tantos anos, que me escutam todas as semanas aqui, que me acompanham nas redes sociais. Então, não é só o que é bom para, não é só que remédio é bom para, é muito mais que isso. E agora o remédio, as pílulas que eu vou dar para vocês aqui, são as pílulas das mensagens espirituais. Da pílula da espiritualidade que é só você que pode pegar da mão de Deus. Eu não posso te dar essa pílula. Essa pílula você vai encontrar no Evangelho, na esperança do nosso dia a dia, na fé genuína de que as coisas vão melhorar para você, para sua família, para o seu vizinho, para o mundo. Então não adianta pegar a pílula só para te servir. Essa pílula é o sal da terra, é aonde você tem que iluminar a sua vida para poder iluminar a vida de quem está próximo e a luz do mundo. Hoje nós estamos num momento muito difícil no planeta, gente. Essas guerras são intermináveis. Nós estamos no século XXI destruindo e matando pessoas. Isso é horrível, é uma selvageria. Isso não é Deus. Deus não está nessa guerra. Chega de querer saber quem é o vilão e quem é a vítima da guerra. Os dois são vítimas da guerra. A Rússia é vítima, a Ucrânia é vítima, a faixa de Gaza, onde existe hoje a maior fome do mundo, mais do que na África.
E as pessoas não fazem nada. Então, o que eu posso fazer se eu estou no Brasil? Eu posso orar, pedir a luz, pedir que essa luz desse candeeiro esteja sobre essas cidades em guerra. Que a luz divina penetre no coração desses líderes que estão envolvidos por negatividade, pelos demônios do mundo. Então, nós temos obrigação de fazer a oração, mas a oração profunda, aquela que você se emociona ao fazer, aquela que toca o seu coração, aquela que sai do seu racional e penetra no seu coração. E quando é que a gente tem certeza que a oração repetitiva, essa oração diária chegou aos ouvidos de Deus? Não é que não chegue, todas as orações chegam, mas aquele merecimento nós encontramos na nossa redenção, na nossa fé tão grande que o seu coração bate mais forte e você chora, abaixa a cabeça, reconhece o quanto você é pequeno, o quanto você é pequena, e Ele te escuta. Mas nós temos, Deus não quer, Ele nos escuta sempre, mas nós é que temos a cabeça dura e não nos sacrificamos o suficiente, não mostramos para Ele que nós temos hoje, sinceramente, com o coração aberto, nós estamos realmente, de fato, não só da boca para fora, recebendo Jesus no nosso coração. Receba Jesus no seu coração. Seja persistente na oração. Eu acordo todos os dias. Hoje eu acordei 4h30 para orar o terço. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu leio essa meditação diária do Santuário de Aparecida e depois eu oro o terço com o Frei Gilson, tem outros padres que rezam, mas o Frei Gilson ele começa às 4h. Nas sextas-feiras eu rezo o rosário todo, das 4 às 6 da manhã com ele. Nos outros dias eu acordo 4:45, 5 horas, e vou fazer o terço. E peço por todos nós. E hoje eu pedi para Jesus estar aqui comigo, para me orientar nessa palestra. E aí eu cheguei e o Pedro conta que a porta abriu sozinha. Né, Pedro? Porque eu pedi que Deus me orientasse para essa palavra com vocês, porque afinal de contas eu entendi, talvez eu tenha demorado para entender, que eu tenho esse instrumento de pregação e de fé no rádio. Então, nessa primeira meia hora, fica esse recado e essa paz que está aqui no estúdio hoje. Não saiam daí, eu vou continuar o programa na outra meia hora, daí eu vou abrir o telefone do ouvinte, conversar com vocês, trocar uma ideia. Se vocês quiserem dar um depoimento de fé, esse programa está aberto para isso também, não é só para medicina. Deus abençoe a todos nós.